Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre a escalação do Atlético, que recebe o Bahia às 7 horas da noite no Mineirão. Jogo importante para o Atlético voltar a vencer no campeonato, se aproximar dos líderes Internacional e Flamengo e seguir sonhando, mesmo que com distância, com o título do Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos falar sobre Renato Gaúcho, que surge como plano A do Atlético em caso de saída de Sampaoli, e o Bahia vem desfalcado. Será que eu fico feliz ou eu fico triste? Para ficar por dentro de todas essas informações, assista o vídeo até o final, deixa um like, se inscreva. Depois da vinheta eu volto para atualizar tudo que tá rolando nos bastidores do Galo. Vamos começar falando desse jogo importante entre Atlético e Bahia no Mineirão. O Galo, que dentro dos seus domínios tem um ótimo aproveitamento, o que não acontece em jogos fora de casa. O Atlético fora de casa parece um time completamente diferente do Atlético que joga no Mineirão. Então, como o jogo é em casa, eu espero um Atlético agressivo, um Atlético partindo para cima do Bahia, com muita posse de bola, mas também com grandes chances de gol. A gente espera grandes chances de gol, o Atlético criando bastante. Afinal, não adianta ter 80% de posse de bola e não criar absolutamente nada. Então, o que mais importa é uma vitória, até para manter vivo esse sonho, mesmo que um sonho mínimo, pelo título do campeonato. E o Atlético deve vir com a seguinte escalação. Tá na tela o goleiro Everson, na lateral direita Guga, na esquerda Guilherme Arana. A dupla de zaga deve ser composta por Júnior Alonso e também o Hever. No meio, com a suspensão do Alan, volta o Jair. E ali na meiuca deve ser formado o meio-campo do Galo com o Alan Franco e também com o Johan. Lá na frente, Savarino, Sacha e Eduardo Vargas devem ganhar mais uma chance, mesmo Sacha, mesmo Vargas tendo um desempenho abaixo da média, né? O Sampaoli deve manter esses dois jogadores em detrimento aí do Tardelli e também do Marrone. Gostaria de saber o que você achou dessa provável escalação do Atlético. Esse mesmo time que você iria, ou você daria uma chance no ataque para o Tardelli ou então para o Marrone? Não se esqueça de deixar para mim aqui nos comentários, deixa o like também para fortalecer o nosso trabalho e vamos falar sobre Renato Gaúcho. E a situação está meio desencontrada porque as primeiras informações que saíram ontem davam conta de que Sampaoli poderia ficar. Afinal, ele encaminhou, segundo o estado de Minas, o seu fico na residência em que ele mora, em Lagoa Santa. Ele encaminhou mais um contrato de 6 meses, então todos imaginavam que ele ia ficar no Atlético. Porém, um pouco mais tarde, saiu mais uma informação na Rádio da Massa, no Globo Esporte e em diversos portais que Renato Gaúcho é o plano A em caso de saída de Sampaoli. Teve quem disse que Renato Gaúcho está apalavrado com o Atlético e existe até acordo verbal, ele que não deve ficar no Grêmio. E ontem, na live dos 100 mil inscritos, e já agradecer a você por essa moral que você deu todo esse tempo para o GaloTube, chegamos ontem a essa marca muito importante. Agradeço a você cada like, cada comentário, cada compartilhamento. O Jorge Nicola falou sobre a situação do Renato Gaúcho no Grêmio. Eu gostaria de trazer um recorte para você. Confere aí. Imagino que o Renato Gaúcho, a assessoria de imprensa do Grêmio, vão fazer o possível e o impossível para negar essa informação quanto puderem. E essa é uma coisa chata do jornalismo, né? Por exemplo, desde segunda-feira, a gente já tinha informação de que o Crespo havia fechado com o São Paulo. E desde segunda-feira o São Paulo negando, afirmando que tinha coisas para serem resolvidas. O Hernan Crespo dizendo que ainda estava pensando, estava discutindo. Por quê? Porque eles queriam deixar para anunciar depois da quarta-feira. Deve acontecer o mesmo em relação ao Renato, se é que essa história é verdadeira. O que eu posso te contar é que o Renato não deve ficar no Grêmio. O Renato entende que depois de 4 anos e 4 meses, o ciclo dele no Grêmio acabou. Há um desgaste natural com o presidente, com o CEO do clube, que é o Carlos Amodeu. Alguns jogadores também já não têm mais a mesma relação com o Renato. O Renato entendeu que chegou ao fim do ciclo. O sonho do Renato Gaúcho era trabalhar no Flamengo. Mas
se o Flamengo for campeão, a tendência é que o Rogério Ceni seja mantido. Então, o Atlético Mineiro passaria a ser o maior projeto disponível. Você tem um clube de massa, você tem um clube que vai disputar todos os títulos e um clube com uma maior capacidade de investimento no Brasil hoje. O Flamengo passa por dificuldades. Ontem rolou uma reunião no Flamengo em que o Conselho de Administração aprovou um empréstimo de 35 milhões de reais. Então, se o Flamengo está pegando empréstimo, é porque passa por dificuldades. Já o Atlético tem a família Menin colocando um caminhão de dinheiro e ainda vem mais. O Nacho está chegando, deve vir um zagueiro, há proposta na mesa pelo Rafinha, enfim. A ideia é formar um baita time, talvez o melhor time da América do Sul. Diante desse cenário, acho natural que o Renato tope, aceite. É um nome, não sei, Renato Gaúcho ou Cuca, o que vocês preferem? Como você viu, Renato Gaúcho não deve ficar no Grêmio e muitos, após algumas enquetes, concordaram com o fato de Renato Gaúcho ser uma boa para substituir o Jorge Sampaoli. É esperada uma proposta para o Jorge Sampaoli ao final do Campeonato Brasileiro. Ele garantiu pelo menos foco nessa reta final para o Atlético tentar vencer esses 3 jogos restantes. Afinal, precisa vencer para continuar brigando pelo título e precisa vencer também para o Atlético não jogar fora esse final de temporada fazendo vergonha, perdendo esses jogos. Então eu gostaria de lançar para você o debate nos comentários. Você acha o Renato Gaúcho técnico que é mais boleiro, técnico que está sempre em finais de Copas, é considerado um time copeiro, o time do Grêmio, um técnico que dá muita oportunidade para as categorias de base, mas é um técnico que foge um pouco da tática, mas em detrimento da tática, ele tem um amplo conhecimento de futebol e tem um trato com os jogadores muito carinhoso. Ele é um cara mais boleiro, já foi jogador de futebol, então sabemos nós que o trato dele dentro do vestiário é muito importante. O time do Grêmio, tirando o Campeonato Brasileiro, está sempre lutando por Libertadores, por Copa do Brasil. O Renato Gaúcho foi muito, mas muito importante desses títulos que o Grêmio conquistou ultimamente. Então eu, pelo menos, vejo com bons olhos no Renato Gaúcho, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa para mim nos comentários e bora falar um pouco também sobre os desfalques do Bahia para esse confronto. O Bahia que tem aí 5 desfalques, está na tela para você acompanhar os desfalques do Bahia. Você não vai conhecer alguns deles, como o Daniel, como o Edson, como o Thiago e o Anderson, mas você deve conhecer muito bem Índio Ramírez, camisa 10 aí do Bahia, que joga muita bola, um meia muito criativo, desequilibra bastante jogos para o time baiano, não vão poder jogar. Bahia vindo desfalcado enfrentar o Atlético, até mesmo o goleiro não vai poder jogar, o Douglas, é grande dúvida para essa partida, mas bora para cima. Sabemos que o time vir desfalcado jogar contra o Galo nunca foi bom para o torcedor. Vários times vieram desfalcados e conseguiram arrancar pontos do Atlético quando o Atlético jogava fora de casa. Mas vamos aguardar, hoje tem Galo e isso é o mais importante. Gostaria que você compartilhasse o vídeo nos grupos de WhatsApp do Galo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu volto a qualquer momento com mais notícias e informações do nosso clube Atlético Mineiro.